espírita, isso já existe fora do movimento espírita, mas está existindo dentro do movimento espírita. Tem certos espíritas que eles confundem os erros dos espíritas com o espiritismo deixado por Kardec. Há críticas que é feito ao movimento espírita que não é culpa de Kardec. É culpa dos espíritas que não fizeram ou não leram Kardec. Ah, mas essas questões sobre ciências que é tratado no livro dos espíritos gerou confusão, estão ultrapassadas, a ciência evoluiu. Sim, Kardec explicou isso. Tanto aqui no livro dos espíritos, a gente acabou de ler um comentário dele, que ele disse que a questão não está resolvida. A gente acabou de ler ele dizendo isso no comentário dele da 45, quanto os textos da revista e da Gênese que ele explica dizendo. Então a confusão que aconteceu não é culpa de Kardec. Kardec é claro. A culpa é nossa, porque por mais de 100 anos no movimento espírita, a gente só estudava o Evangelho, o livro dos Espíritos e o Evangelho, né? O movimento espírita hoje, a gente conversa, o Kardec Tube, eu converso com as pessoas, 90% das pessoas que chegam no Kardec Tube, eu pergunto, que obra você já leu? Ah, eu li o livro dos Espíritos e o Evangelho. A gente ficou 100 anos fazendo isso. Mas a culpa não é de Kardec, né? Ele escreveu, ele explicou, ele alertou, ele disse o que ele estava querendo fazer. Então, por exemplo, essa questão sobre a geração espontânea que a Ana Cristina falou, Kardec explica na Gênesis. Daqui a pouquinho nós vamos mostrar o texto. Senão fica, que nem a gente falou no início, né? Fica parecendo que é a gente que está inventando, mas tá lá na Gênesis. Tá lá na Gênesis Kardec explicando que o Espiritismo não está tomando partido. Eu estou lendo agora o livro, estou preparando, gravei hoje, inclusive, o vídeo novo do Controle Universal, que está lá no Evangelho. Também lá no Evangelho, Kardec explica. Tudo que não for da ordem exclusivamente moral é opinião pessoal do espírito, não é opinião do espiritismo. Kardec escreveu isso, está lá no Evangelho. Então, em todas as obras dele, ele está explicando, inclusive, o que ele está escrevendo. A culpa é nossa que a gente não lê, né? A gente lê a questão e não entende. Que o espírito está dando uma opinião pessoal, não é papel do espiritismo tratar disso. Tem que ver com as ciências, como é que elas evoluíram. Não é papel do espiritismo evoluir as ciências. Kardec explicou isso. Então eu digo, a culpa é nossa, não é de Kardec, né? Se Kardec não tivesse explicado, a gente ainda podia culpar ele, mas ele explicou, né? Mas vai ser colocado o texto aqui, Ana Cristina. Nós vamos ler até a 49, depois a gente coloca o texto da Gênesis para ficar bem claro. Passo para vocês. A gente está no momento onde as pessoas ainda usam Pentateuco, né? Ainda falam Pentateuco, leem só as 5 obras, ou até menos, né? Só o Livro dos Espíritos e Evangelho, ou só lê trechos, né? E são 22 obras fundamentais, contando com o catálogo nacional, né? Então, realmente não foi culpa de Kardec. Kardec explicou que o espiritismo não se propunha a resolver questões da física ou da química, que os espíritos apenas se limitavam a responder às questões conforme nossa ciência da época, porque, se caso contrário, a gente não teria mérito, né? A gente já explicou isso no estudo passado, quando a gente citou o livro dos médiuns, do capítulo das perguntas que se pode fazer aos espíritos. Agora, eu acho interessante comentar o que o Michel falou sobre a questão de Deus, né? Para o espiritismo, inclusive em obras póstumas, né, que não é uma obra fundamental, mas é interessante, Kardec cita 2 tipos de deísmo, né? Deísmo providentista, né, e dependente, né? Kardec fala que o espiritismo não aceita o deísmo no sentido de um Deus apático, que não faz nada. Mas Deus também não interfere diretamente através de milagres, né? Que seria uma derrogação das leis naturais conforme a Gênese, né? E Deus, sendo perfeito, ele não precisa derrogar suas próprias leis. Então, Deus intervém através das suas leis e dos espíritos. Então, o espiritismo admite Deus como causa primeira. Então, não há nenhum problema para o espiritismo em admitir a questão das leis naturais, né? Os processos evolutivos naturais. Não foi Deus que magicamente criou o mundo em 7 dias. Teve as leis naturais, mas Deus é a causa primeira dessas leis, desse processo. Então, isso é bem interessante, né, de essa visão espírita a respeito de Deus, né? O espiritismo não trabalha com o sobrenatural, né?
Pelo contrário, o espiritismo limita o campo do sobrenatural, mostrando as leis naturais do mundo que rege o mundo espiritual, as relações com o mundo corporal. Então é interessante essa reflexão a partir disso em relação a Deus e entendendo, né, que essa complexidade toda só pode ter sido, todo efeito inteligente tem uma causa inteligente, então foi feito, né, por Deus. Aqui a Ana pergunta, qual foi o ano da última edição, alteração de O Livro dos Espíritos? Essa questão não deveria ter sido modificada conforme a questão essas questões biológicas e da física vão se modificando o tempo todo, né? A ciência está mudando o tempo todo. Se fosse a ciência, teria que modificar o Livro dos Espíritos a cada ano, né? Porque a cada ano a ciência material progride, se modifica, né? Não teria porquê, não teria sentido fazer isso. Para ver como é importante o que. Acho que faz uns 2 ou 3 meses que a gente está repetindo a mesma coisa, né? E para ver como ainda gera dúvida. Não é papel do Espiritismo tratar da evolução da teoria da biologia. Por isso que eu não tenho que modificar as questões. Porque não é papel do Espiritismo tratar. A evolução foi feita. Por quem? Pela biologia, nos livros de biologia. Eu não preciso modificar a questão, porque ali não é opinião do Espiritismo. Veja, não é que assim, ó, o Espiritismo adotou uma resposta para a formação dos seres vivos. Aí depois veio a ciência e mostrou que a opinião do Espiritismo sobre os seres vivos está equivocada. Porque a resposta não é a opinião do Espiritismo, é que a gente acha que é porque o Espírito respondeu que é a opinião do Espiritismo. Veja que a gente está 3 meses, eu acho, estudando essas questões primeiras aqui, né? Se não for mais, a gente está no estudo 30. É isso que a gente precisa entender. Por que Kardec colocou essas questões aqui? Justamente para mostrar que os espíritos não tratam disso, no sentido que eles não resolvem isso. Eles dão opiniões pessoais. Então, por isso que as questões estão aqui. Não é porque o Espiritismo está estudando isso para tomar a opinião, a visão espírita da formação dos seres vivos existe? Não. Tanto que a gente acabou de ler na questão 45, ele dizendo que as reflexões que ele estava fazendo na questão 45 não resolve o problema. Ele acabou de dizer. E depois, na Gênesis, ele vai dizer que o Espiritismo não trata disso. Nós já vamos mostrar o texto. Então, não tem que modificar. E, aliás, aqui vem um outro ponto também. Esse é o primeiro ponto. Eu não tenho que modificar porque não é assunto do Espiritismo. E o segundo ponto é, mesmo se fosse assunto do Espiritismo, eu não faço evolução de uma obra alterando a obra do autor. Esse é um outro equívoco que o movimento espírita, a gente vê, aliás, tem versões das obras de Kardec modificadas pelas pessoas, né? O nome disso é crime. É crime eu modificar a obra de um autor. Eu não faço evolução de uma teoria modificando a obra do autor. Eu escrevo outra obra mostrando que o autor está errado ou incompleto. Agora, o que Kardec fez? Ele continuou editando o Livro dos Espíritos. Continuou editando o Livro dos Espíritos. As alterações da teoria espírita, que é assunto do espiritismo, ele foi corrigindo. Ele fez pequenas modificações. Mas essas que não são do espiritismo, ele não modificou. Por quê? Porque o espiritismo não opinou sobre o assunto. Percebam? Não é a questão 46 não é a opinião do espiritismo. É o espírito tratando sobre biologia.